Olá, crianças, tudo bem? Hoje é nossa aula de matemática. E aí, vocês estão gostando das nossas aulas? Tomara que sim, certo? Que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês, tá bom? Olha só, hoje nós vamos ter o que na nossa aula? Vamos ver? Vamos olhar o slide? O que teremos hoje? Nós teremos contagem, nós teremos subtração. Hoje a nossa aula é sobre subtração. E claro, a gente vai ter a nossa atividade do dia, certo? Olhem só o que eu trouxe aqui novamente para a gente lembrar do nosso São João da Parnaíba. E olha só, a tia Cris está aqui, ó, toda de roupa de chita, os nossos coleguinhas aqui na mesa também. Olha o nosso cenário como tá legal, não tá? E agora a gente vai assistir a um vídeo de uma música do São João da Parnaíba que foi reescrita para o momento pandêmico que a gente vive. Porque, como eu já falei para vocês, o nosso São João é aonde? Dentro de casa. Vamos lá? Vamos assistir ao vídeo? Linda, minha cidade é tão linda, minha Parnaíba querida, agora é São João. São 30 dias de festa, viva São João em casa com a família, tem muita animação, eu e você de máscara e álcool em gel na mão, cada um em sua casa, viva São João. Prepara que a live já vai começar. Veste a roupa de chita e faz do sofá. Sei que é diferente, mas tem São João. Vou dançar quadrilha, viva a tradição. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bomba, meu boi, muita comida, viva a tradição. Viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. Acende a fogueira que eu quero brincar. A menina bonita vai ser o meu par. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bomba, meu boi, muita comida, viva a tradição. Viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. São 30 dias de festa, viva São João. Alegria e folia e muita animação. Bomba, meu boi, muita comida, viva a tradição. Viva São Pedro, Santo Antônio, viva São João. Linda, minha cidade é tão linda, minha Parnaíba querida, agora é São João. E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Gostaram? Legal, não é? Chega a tia Cris, ó, ficou aqui animada já, querendo dançar o São João. E deixa eu contar pra vocês, eu trouxe aqui pra vocês, olhem só. A tia Cris, ó, já fez o arraiá na casa dela, olha só. Festa junina é em casa, né? Com álcool gel, de máscara, somente com a família. Olha só, a filhota da tia Cris aqui toda animada, que ela adora o São João. O filhinho da tia Cris também, ó. A mamãe da tia Cris, a irmãzinha da tia Cris. A irmãzinha não, irmãzona, né? E olha só, por que que eu trouxe hoje para vocês as minhas fotos? Porque eu estou montando um arraiá na minha casa, sabia? E esse arraiá, ó, tá me dando uma dor de cabeça, porque tem muitas coisas para resolver. Arraiá não é fácil, né? Precisa
arrumar enfeite, precisa organizar os trajes, precisa resolver a decoração. Vocês querem me ajudar a resolver os meus probleminhas? E hoje eu trouxe esses probleminhas em forma de subtração. Mas o que é subtração, tia Cris? Vamos saber? Vamos lá? Olhem só, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a subtração. A subtração, gente, é uma operação matemática, assim como a adição que a gente já estudou nas aulas passadas, que nós vamos fazer, ao invés de somar, a gente vai retirar, a gente vai diminuir, certo? Então, subtração é a mesma coisa que diminuir, do que tirar, certo? Subtrair. E olha só, na subtração, assim como na adição, nós temos os sinais. Vocês já conhecem os sinais da subtração? Nós temos o sinal de menos, olha só, é um tracinho, certo? Esse sinal vai significar, né? Vai representar que aquela operação ela vai precisar tirar, certo? E claro que assim como na adição, em todas as outras operações matemáticas, expressões matemáticas que vocês forem aprender ao longo da vida de vocês, a gente vai ter também o igual, certo? Vocês sempre vão encontrar o sinal de igual. Então, agora eu já sei que subtração é tirar, é subtrair, é também comparar, tá? Eu posso fazer comparação de quantidades. Vocês lembram que a gente já fez comparação de quantidade aqui, mas sem falar de subtração? Hoje nós vamos comparar quantidades utilizando o termo subtração, certo? Porque vocês já estão, ó, com muitas aprendizagens, já estão sabendo de muita coisa. Vamos lá? Vamos ajudar a tia Cris a resolver esses probleminhas dela? Vamos? Olha só. Eu estou organizando um arraiá na minha casa, como eu falei para vocês, né? Eu comprei 9 bandeirinhas, só que 3 delas se rasgaram. Com quantas eu fiquei? Para eu resolver esse problema, eu trouxe aqui as 9 bandeirinhas, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que dessas 9, quantas foram mesmo que rasgaram? Vocês lembram? 3, não foi? Olha só o que a tia Cris vai fazer. A tia Cris vai cortar estas bandeirinhas que rasgaram, tá bom? 1, 2, 3. 3 bandeirinhas rasgaram. Agora eu pergunto para vocês, com quantas bandeirinhas eu fiquei? Vamos contar? Vamos lá? Vamos saber quantas bandeirinhas ficaram aqui? Olha só, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei com quantas bandeirinhas? 6. Mas vocês sabiam que tem como eu fazer esta conta? É resolver esse probleminha com os meus dedinhos? Eu posso resolver com os meus dedinhos. Vamos lá. Eu comprei quantas bandeirinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bandeirinhas, não foi? E quantas mesmo rasgou? 3. Então vamos tirar 3, olha. 1, 2, 3. E quantas ficaram? Quantos dedinhos ficaram de pé? Vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram como eu posso utilizar as minhas mãos para resolver os probleminhas de subtração? Fica a dica para vocês, tá bom? E olha só, vamos para outro probleminha, certo? Mas agora eu não vou resolver somente cortando e pintando os girassóis. Eu vou resolver com os números, porque além dos dedinhos que eu posso utilizar, pode ser palitinhos, pode ser tampinhas de garrafa,
pode ser bolinhas no caderno. Eu posso também utilizar o quê? O que é mais importante ainda na matemática? Isso, gente, os números. Eu vou utilizar os números. Vamos lá? Vamos ver como foi que eu resolvi esse problema? Olha só. Camille trouxe para enfeitar nosso arraiá 8 girassóis. Só que 4 murcharam. Com quantos nós ficamos? Vamos contar quantos girassóis tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos foram que murcharam? Lembram aqui, ó, do númerozinho? 4, não foi? Ficaram murchinhos, olha. Esses aqui não dá para aproveitar. E quantos ficaram lindos e maravilhosos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Como é mesmo que eu posso também resolver esse probleminha? Vocês lembram? Olha só, 8 menos, olha o sinalzinho da subtração, menos 4. 8 menos 4 é igual a 4, isso mesmo. Vamos experimentar e fazer nos nossos dedinhos novamente para ver se realmente dá certo? Quantos girassóis a Camille trouxe? 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos foram que ficaram murchos? 1, 2, 3, 4. Quantos restaram? 1, 2, 3, 4. É verdade, tia Cris, dá super certo. Pois olha, não esqueçam, tá bom? Vamos continuar. Será que ainda tem problema para resolver para esse arraiá? Vamos lá? Olhem só. José tinha 5 sanfonas de brinquedos. 5 sanfonas de brinquedo. E Camille, 2 violões, certo? Quantos instrumentos José tem a mais que a Camille? Isso também a gente pode resolver pela subtração, sabia? Vamos ver? Olha só as sanfonas do José. Vamos contar quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos são os violões da Camille? 2 violões. Olha só. 1, 2. E agora, quantas sanfonas José tem a mais que a Camille? Hein? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Olha só. Vamos cortar a mesma quantidade de violões da Camille, certo? Então, o José tem uma sanfona, a Camille um violão. O José uma sanfona, a Camille um violão. Então, 2, 2. Quantos ficaram? Que a Camille não tem violão para comparar, para formar par? Isso, gente, 3, muito bem. Vocês foram bem rápidos. Vamos ver como é que fica na subtração? Vamos lá? 5 menos 2 é igual a... Tchan, 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 tchan. Isso, viu como vocês acertaram? Igual a 3. Mais uma vez a gente vai fazer nos nossos dedinhos, tá bom? 5 é bem fácil, né? Já tá aqui 5 na mão, tia Cris. Isso. 5 dedinhos. E quantos é que eu tenho, que a Camille tem? 2. Quantos ficaram? 3. Olha que legal. Viu como é facinho? Vocês estão de parabéns. Agora a gente vai para a nossa atividade do dia, tá bom? E aí vocês podem continuar usando os dedinhos de vocês para acertar tudo. Olhem só. José ficou tão animado com os balões que, sem querer, ele rasgou um dos 8 que foram feitos para o nosso arraiá. Quantos balões vão enfeitar o arraiá agora? Vamos resolver isso comigo? Vocês me ajudam? Vamos lá? Então, eram 8 balões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. E o José, sapequinha como é, ele rasgou 1. Ficaram quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conferir no slide? Vamos? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos mesmo rasgou? Ó, ele sumiu. Vamos ver como que fica na subtração? Olha só, 8 menos 1, 8 menos 1 é igual a 7. Ó, parabéns para quem conseguiu sem a resposta da tia Cris antes, tá bom? Agora vamos para nossa outra questão. Dona Francisca, que é a minha mãezinha, plantou 7 mandacarus para utilizar na festa junina. Só que ela resolveu presentear uma amiga com 2. Quantos mandacarus ficaram? Vocês me ajudam? Olha só, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eram 7 mandacarus, estavam todos bonitinhos. E aí ela resolveu dar de presente 2. Vamos lá? Ó, deu 1 e deu mais 1, 2. Quantos mandacarus ficaram? Contem aí, ó. Apontem aí na tela. Vamos lá ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso quer dizer o quê? Que 7 menos 2 é igual a 5. Muito bem. Vamos para os dedinhos? Eu tenho 7 mandacarus e 2 foram dados de presente, ó. Tchan, tirei 2. Ficaram quantos? 5. Muito bem, gente. E olha só, então hoje vocês me ajudaram muito a preparar o arraiá lá de casa. E agora vocês também podem, com a mamãe de vocês, com as pessoas da casa de vocês, prepararem um bonito arraiá, tá bom? Lembrando, ó, de usar a máscara se tiver gente de fora que não seja de casa e utilizar álcool gel também, tá bom? O nosso São João tem que ser com muita proteção, tá certo? Tchau, pessoal! Bem, gente, nós estamos aqui de volta para a nossa aula de matemática, aula de número 9, né? Já avançamos muito, né, nesses dias com as nossas aulas. E o tema de hoje é adição, tá? Você já deve ter visto um pouquinho no primeiro ano e nós vamos aprofundar isso tudo agora no segundo ano, tá certo? Bem, então vamos começar, tá? Primeira coisa, como sempre, né, a gente precisa entender esse conceito aí de adição, né? O que significa, o que quer dizer adição? Você sabe? Bem, adição é a operação que consiste em juntar quantidades, tá? Juntar. Somar, são nomes semelhantes, né? Sinônimos de adição. Adicionar, somar, juntar, agrupar, tudo isso vai envolver adição. O sinal empregado nesta operação é o sinal de mais. Esse sinalzinho aqui, ó. Mas você sabe dizer por que é esse o sinal que nós usamos para indicar uma adição? Você sabe por que é ele? Então, nós vamos hoje descobrir tudo isso, tá certo? Porque agora chegou a hora da história. Então, vamos ver por que é esse sinalzinho aí,
o indicado para a adição. Bem, tudo começou com um alemão chamado Michael Stiefel, tá? Antes dele usar esse sinalzinho da cruz, né? Esse sinalzinho aqui, ele utilizava uma expressão latina, tá? Que expressão latina era essa? Essa aqui, ó, et, tá? E o que quer dizer et? Significa dizer adição, que era a mesma coisa de e. Né? Et é igual a e. Vocês lembram quando no português a gente fala assim, comprei maçã e laranja? Então eu estou querendo dizer o quê? Que eu comprei maçã e também, ou seja, mais laranja, tá? Não só foi maçã que eu comprei. Então esse i ele tem uma ideia de adicionar. Então, ele usava essa expressão et antigamente, né, para significar adição. Então, para representar, por exemplo, a adição, olhem aí, 3 mais 2, né? Aí, a adição, 3 mais 2. O que ele fazia? Como é que ele fazia? Como é que ele escrevia isso? Ele escrevia assim, ó, 3 et 2. Isso significava que ele estava somando, ele estava agrupando, ele estava adicionando, tá? Ele estava juntando. Só que com o passar dos tempos, né, a letra E foi retirada desta expressão, tá? Passando a usar somente a letrinha T. E aí ficou assim, ó, o et ficou sem o e, aí ficou somente grafando o t, ó, t, e o t ele foi tendo uma outra forma, olha só, a forma da, ó, ele vinha de um jeito, aqui ele já passava para outro jeito, aqui outro jeito, até ficar com esse formato que nós temos hoje, que é o sinal de mais, entendeu? Por que é ele agora? Então, você não vai mais esquecer, tá? Foi com essa imagem aí que podemos, né, que a gente pode perceber claramente como é que surgiu esse símbolo aí do mais na adição, certo? Bem, para somar, juntar, nós podemos usar vários materiais, tá certo? Eu até indico a vocês a criarem uma caixa de cálculo. O que é uma caixa de cálculo? Nessa caixa de cálculo, eu posso colocar pedrinhas, tá? Eu posso colocar tampinhas, tá? Eu posso colocar palitos de picolé. Eu posso colocar várias coisas nesta caixa de cálculo. E para que ela vai servir para mim? Ela vai servir para que na hora que eu fizer as minhas atividades, como adicionar, né, adição, subtração, multiplicação e divisão mais tarde, eu vou usar esses materiais que estão aqui dentro. E aí vai ser muito mais fácil de eu perceber o que eu estou fazendo. Tá? Então, eu posso usar e montar essa minha caixa de cálculo. Se você puder, pegue uma caixa de sapato, encape, deixe ela bem bonitinha e coloque lá tampinhas, pedrinhas, palitos, que vai servir muito para você, para que você possa trabalhar a matemática. Bem, então nós usamos aí, como eu falei para vocês, tampinhas, né? Nós usamos palitos de picolé, tá? Chupou o picolé, guarda o palito. Pedrinhas, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, pedrinhas que a gente pega lá no jardim da mamãe, ó, pega as pedrinhas, elas vão servir para isso, tá? Também nós podemos usar botões, vai lá na máquina da mamãe, pega os botões, mãe, é só para eu estudar matemática, tá? Ela não vai se opor a ajudar você com os botões. Os dedos das mãos, vocês lembram quando no início, né, das nossas aulas eu falava que quando há muito tempo atrás, há mais de 5.000 anos atrás, as pessoas que viviam nas cavernas, elas usavam os dedos das mãos para contar pequenas quantidades? Muito bem, ele também é um material concreto que você pode utilizar para fazer suas operações. Não é vergonha contar nos dedos, não é vergonha.
tá? Isso a gente aprende agora. Mais tarde é que a gente faz tudo mais de cabeça, mas por enquanto usar o material não é vergonha nenhum e nem é vergonha contar nos dedos também, certo? O material dourado, lembra do material dourado, ó? Barrinha, né? Como tá bem aí na imagem, ó, barrinha, a placa e os cubinhos, né? Hoje eu trouxe apenas a barrinha, né? Barrinha e os cubinhos, tá certo? Para mostrar aqui para vocês que também a gente pode utilizar o material dourado para trabalhar a adição. Bem, então vamos ver isso acontecer na prática, né? Como é que isso acontece na prática, né? Nós temos aí o Juca, ó, o Juca tá bem aí, tá? Vamos colocar o Juca dentro de uma sentença matemática, dentro de um problema matemático. Então, esse problema é um problema e nós vamos ter que resolver esse problema. Como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiro, nós temos que ler esse problema, tá? A leitura vai fazer você entender o que ele está querendo e o que vamos fazer para resolver esse problema. Tá? Então, a leitura e a interpretação é importante, tá? Então, vamos ler. Juca ganhou de presente 4 carrinhos do seu tio para a sua coleção. Então, o Juca tem uma coleção e ele ganhou do tio 4 carrinhos. Do seu pai, ele ganhou mais 5. Olha aí, ganhou mais 5, né? Quantos carrinhos Juca ganhou ao todo? Então, como é que eu resolvo isso, né? Primeiro, eu tenho que ver aí que do tio dele ele ganhou 4 carrinhos. Então, eu coloquei aí, ó, 4 carrinhos, tá certo? E do pai, o Juca ganhou 5 carrinhos. Se somar é juntar, é agrupar todos no mesmo conjunto, né? No mesmo espaço, no mesmo lugar, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos juntar o carrinho que ele ganhou do tio, os carrinhos que ele ganhou do tio, com os carrinhos que ele ganhou do pai. Então nós vamos juntar, ó, tá? Pronto, eu juntei. Agora, quantos carrinhos o Juca tem? Como é que eu descubro isso? Simples, contando, eu tenho que contar, tá? Então, se eu tinha 4, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aí ele ganhou mais 5 do pai, né? Vamos continuar a nossa contagem. Eu parei no 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, ao todo, o nosso Juca aqui ganhou 9 carrinhos novos para a sua coleção, tá? A gente faz isso contando. Eu não usei nenhum algarismo aí para você identificar a numeração, quanto, tanto mais tanto. Não, eu usei apenas os próprios carrinhos, tá? Que é um material concreto, né? Você está visualizando. Essa visualização ela é importante para você perceber quantidade. Só depois é que a gente vai abstrair. Porque aí eu posso observar que os 4 carrinhos ali, ele pode ser representado por um algarismo. E que algarismo é esse? O número 4. Os 5 também por um algarismo, que é o número 5, né? E a quantidade final, que é o 9 aqui, representando os carrinhos que o Juca ganhou, tá certo? Então, eu tenho aqui 9 carrinhos agrupados, ó, adicionados ao mesmo conjunto, tá? Então, 4 mais 5 é igual a 9, tá certo? Isso é adição. Eu adicionei, eu juntei, eu agrupei, tá? Não é fácil, não é simples? Então, você pode usar a pedrinha, ó. Você pode usar... Eu não tenho os carros, mas eu tenho as pedrinhas. Então, 4 pedrinhas. 1, 2, 3, 4. Mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. 4
que ele ganhou do tio e 5 que ele ganhou do pai. Vamos juntar tudo, agrupar tudo. Aí agora eu vou contar todas elas. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9. Então, 4 mais 5, 9. Muito bem, né? Fácil, não é? Então, Juca ganhou 9 carrinhos novos aí para a sua coleção. Então, eu tenho aqui, fui ao supermercado e comprei 8 maçãs e 2 peras. Quantas frutas comprei ao todo? Como é que eu resolvo isso? Eu vou observar aí. Eu comprei 8 maçãs, né? Eu posso usar palito de picolé, posso usar cubinhos, né? Ó, comprei 8 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois 2 peras. 1, 2. Então, ó, eu tenho 8 maçãs e 2 peras, que estão sendo representadas aqui pelo cubinho, pelos cubinhos. Agora eu vou juntar tudo. Então, juntei tudo, agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aí 10 frutas, né? Eu comprei ao todo 10 frutas. Então, o número representativo dessas 8 maçãs está aqui, que é o 8, e o 2, que representa as peras, tá? Então, 8, tem aqui, ó, 8 mais 2 é igual a 10, tá? Antes de eu vir para cá, para os números, eu usei aqui um material concreto. Eu observei a quantidade aqui na minha mesa, tá? Com os cubinhos, que você pode fazer aí na sua casa, usando o material que você puder encontrar de fácil manejo, né? Então, você observa que é importante você ter essa noção de quantidade, tá? Então, eu comprei ao todo 10 frutas, né? Então, assim, vamos agora aprofundar essa nossa adição? Vamos complicar mais um pouquinho? Na verdade, nem é tão complicado, basta você ter atenção e concentração. Então, para isso, nós vamos usar o nosso quadro valor de lugar, tá? O nosso quadro valor de lugar você já conhece, que tem unidade, dezena e centena. Mas nós não vamos usar a parte da centena, nós estamos ainda nas dezenas, tá bom? Bem, eu vou colocar para vocês um probleminha matemático e que nós vamos resolver isso dentro do nosso quadro valor de lugar, que está bem aqui ao meu lado. Então, nós temos aqui a ordem das unidades e a ordem das dezenas, tá? Eu tenho aqui alguns palitos de picolés que eu coloquei aqui, mas aí nós vamos observar esse problema aqui que está na tela, tá certo? Vamos ler primeiro o problema e entender esse problema. Ana Luísa comprou 30 figurinhas e ganhou 25 da sua amiga Mari. Quantas figurinhas Ana Luísa ficou? Então, ela comprou 30 e ganhou 25. Então, vamos somar, nós vamos juntar tudo isso. Então, como é que eu faço para resolver isso no nosso quadro valor de lugar? Eu vou retirar aqui os palitos para a gente ver como fazer isso, tá? No quadro valor de lugar, certo? É simples, basta você ter atenção que você consegue fazer e muito mais rápido, tá? Então, digamos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu tenho aqui as 30 figurinhas que ela comprou, né? Então, vamos lá. 30 figurinhas equivale. Nós temos que observar o seguinte, a ordem das dezenas e ordem das unidades. Unidades e dezenas. Eu vou colocar aqui o número na tela para você perceber, ó, tá? Nós temos aí, ó, unidade, dezena,
Tá percebendo? Ó, bem aqui, ó. O 5 aqui, ele está na ordem das unidades. O 2 está na ordem das dezenas. O 0 está aqui na ordem das unidades e o 3 na ordem das dezenas. Tá percebendo? Muito bem. Então, o 3 está aqui, ó, né? Está aqui, na ordem das dezenas. Aqui é o 0, tá? Não tem nada. O 0 lá, ele apenas guarda o lugar, ok? Muito bem, então como é que nós vamos resolver isso? Eu não vou usar o numeral aqui no quadro valor de lugar, eu vou usar o palito. Então, o primeiro número aqui é o 30 que nós vamos colocar aqui no quadro valor de lugar. Então, eu vou tirar o número e colocar o palito. Então, eu tenho 0 unidade, então lá eu não vou colocar nada, né? 0, nada. Mas eu tenho 3 dezenas, então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? 3 dezenas. O número 25, né? Aqui, ó, o número 25. Ele tem quantas unidades? 5. Então, vamos colocar lá, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 unidades. Quantas dezenas? 2. Então, eu vou colocar mais 2 aqui, ó. 1, 2. Agora, nós vamos somar tudo isso, vamos juntar tudo isso, né? Vamos primeiro juntar unidade com unidade e dezena com dezena. Então, vamos ver aqui, ó. Quantas unidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Porque 5 mais 0 é igual a 5, não é isso? Então, eu tenho aqui o 5. Eu tenho aqui 5 unidades, tá? Está aqui representada pelos palitos. Quantas dezenas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu também tenho 5 dezenas. Não tenho outro. Vou colocar o número 5 bem aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, 5 dezenas e 5 unidades. Qual foi o número que nós formamos? 55. Então, a soma dessas duas, né, parcelas, desses dois números é igual a 55. Então, o total aí, né, de figurinhas que a Ana Luísa ficou é 55, tá? Ó, 5 unidades e 5 dezenas, ok? Nós temos esse outro aqui, exemplo, né? Bia ganhou 10 pacotes de biscoito de morango e Gabriel ganhou 24. Quantos pacotes de biscoito os dois têm junto? Aí nós vamos ter Bia, 10 e Gabriel, 24, né? Quantos pacotes eles vão ter ao todo aí, os dois juntos? 34. 34 pacotes de biscoitos. Você faz da mesma forma como eu fiz o anterior aqui no nosso quadro, tá certo? Usando o quadro valor de lugar ou usando o material concreto que você tiver aí. Você vai chegar ao mesmo resultado, tá certo? Bem, por hoje foi só isso, tá? A adição. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar, ok? Beijos para todos vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Ó, nós aqui mais uma vez para uma aula de matemática. Muito bem, na nossa última aula nós falamos sobre as festas juninas, falamos sobre a colagem de bandeirinhas. Foi assim, no final eu fiz uma pergunta e aí eu disse o seguinte, isso é um assunto para a próxima aula. Então chegamos à nossa próxima aula. Estávamos falando sobre a colagem de bandeirinhas e a última pergunta falava em juntar a quantidade em que, se eu não me engano, João tinha colado no primeiro dia e no segundo dia, que era o que nós tínhamos na nossa tabela. Não foi isso? Muito bem.
Hoje nós vamos dar um pouquinho mais, um passo a mais nesse assunto de adição, que é a conta que eu faço todas as vezes que eu leio um problema e me vem a ideia de juntar. Então, para que eu preciso saber essas ideias, professora, tia Milena? Porque quando eu ler um problema, eu vou ter a certeza de qual ação eu vou ter para resolver essa situação, problema, tá? Então, vejam, aqui eu tenho uma quantidade de bandeirinhas que a Joana, que chegou por último, não foi colocada na tabela, aquela tabelinha que a gente fez, que nós vamos ainda vê-la, por isso que eu estou falando dela. Joana colou essa quantidade de bandeirinhas no primeiro dia. Olha só. Quantas? Vou representar aqui no material dourado, que fica mais fácil. Lembra do material dourado? Lembra, né? A barrinha e os cubinhos que nós vamos usar hoje. Vejam. Eu tenho uma barrinha que representa o 10. Uma dezena. E aí eu tenho quantos cubinhos? Eu tenho 3 cubinhos. Que número formo aí? Eu formo o número 13. O número 13. Uma dezena e 3 unidades. Muito bem. Isso no primeiro dia. No segundo dia, Joana colou essa quantidade de bandeirinhas. Olha só. Quantas bandeirinhas eu tenho aí? Eu já contei e representei no material dourado. Vamos ver? Olha aí. 10, né? Uma dezena, mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 14, né? O número 14 ou 14, né? Quem queira chamar assim. Então, nós temos aí 2 números, o 13 e o 14. Mas eu quero saber quantas bandeirinhas Joana fez ao todo. Quando eu digo quantas bandeirinhas ela fez ao todo, significa que eu vou juntar o primeiro dia com o segundo dia. Eu vou juntar as 2 quantidades. Tá bom? Então, todas as vezes que eu leio o meu problema e ele me dá uma ideia de juntar, eu vou fazer uma adição. Eu trouxe aqui hoje algumas situações problema com numerozinhos mesmo pequenos, números pequenos, menores, não é? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho essa questão da ideia, ler a situação problema e ver o que ele está me pedindo. Qual é a ação que ele está pedindo que eu faça, tá? Então, eu tenho que observar isso. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a primeira situação. Alguém conhece aí a Magali? Magali gosta de comer, não é? Magali desenhou para a professora 5 abacaxis e 4 maçãs. Quantas frutas ela desenhou? Então, vamos pensar. Ele fala, né, aí o autor aí da situação problema, que a Magali desenhou para a professora 5 abacaxis. Muito bem. E desenhou 4 maçãs. Maçã e abacaxi são frutas, e a pergunta no final, quantas frutas ela desenhou? Ele não colocou aí ao todo, mas quando eu pergunto quantas frutas ela desenhou, abacaxi é fruta? É. Maçã é fruta? É. Então, ela está perguntando quantas frutas, eu tenho que juntar essas 2 quantidades. Juntar. Olha só. Então, vamos ver. Olha aí o primeiro abacaxi que ela desenhou. 1, 2, 3, 4. Quantos abacaxis? 5 abacaxis. Olha aí. E aí, ó, 5. Olha o número 5 aí. Pronto. Agora, ela vai desenhar as 4 maçãs. 1, 2, 3, 4 maçãs. Olha o número 4 aí. 4. Agora, eu vou juntar as quantidades. Ó, eu vou fazer aqui um círculo na quantidade aí de abacaxis com maçãs, né? Eu tenho aí o conjunto de frutas que ela desenhou. E aí, quantas eu tenho ao todo? Eu posso contar, né? Vamos lá? 9 frutas. Então, eu conto 5 abacaxis. Olha só. Aí eu continuo contando as maçãs, ó. 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 frutas ao todo, tá? Então, vejam, quando ela pergunta quantas frutas ela desenhou, ela está perguntando a quantidade ao todo, tá bom? Vamos para uma outra situação. Rosinha. Rosinha, ela mora lá no interior do Chico Bento, não é? Estou trazendo aqui a turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza, né? Maravilhoso. Assim, que tem historinhas maravilhosas nos gibis dele.
Então, Rosinha encontrou 2 borboletas e chegaram mais 5. Quantas borboletas ela encontrou no total? Olha aí. Está perguntando no total. Essa daí já deu uma ideia, né? Ela já colocou a palavra total, significa que eu vou fazer uma soma, né? Uma operação de adição. Tá? Toda vez que eu faço uma soma, o nome da operação é adição. A gente conversou na última aula. Vamos lá. Vamos ver as borboletas. Ela encontrou 2 borboletas e depois chegaram mais 5 borboletas. Então, ao todo, quantas borboletas eu tenho aí? Vamos contar? 1, 2, que já estavam lá, né? Quando ela encontrou no meio do caminho. Aí, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho, 2, né? Mais. Olha o sinal de mais. Vejam só. Quando eu vou fazer uma soma, eu tenho que pensar nesse sinalzinho bem aqui, ó. O sinal de mais, tá? Esse é o sinal da minha soma. Todas as vezes que eu vou fazer a soma, eu tenho que fazer esse sinal bem aqui. Como é que eu organizo essa conta? Eu acho que no segundo ano a professora de vocês já deu uma pincelada nisso aí, a gente está só fazendo uma revisão, tá bom? Olha, eu coloquei o 2 aqui em cima, coloquei o mais bem aqui. Agora eu vou colocar o próximo número, que foi a quantidade de borboletas que chegou. 5 borboletas. Quando eu vou organizar no meu caderno para fazer o cálculo, eu tenho que fazer dessa maneira aí, ó. Uma parcela, e aí o nome desse elemento bem aqui da soma, né, da adição, é parcela. Aqui é a outra parcela, tá? Que são os números que eu vou somar, são as parcelas. E aí eu passo um tracinho, ó, aí embaixo dos números e coloco o resultado. 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. 7 borboletas, tá bom? Então, a estrutura, né? Como eu devo fazer esse algoritmo? O nome dessa continha organizada aqui é o algoritmo. Então, como é que eu vou fazer essa continha organizada? É dessa maneira, tá bom? Eu estou colocando aqui bem simples porque nós só temos um número de unidade, né? Se eu fosse representar aqui com material dourado, eu representaria com que peça? Com a barrinha ou com o cubinho? Com o cubinho, não é? Muito bem. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 unidades, então seriam 2 cubinhos. Aqui eu tenho 5 unidades, eu teria 5 cubinhos. E ao todo eu continuo nas unidades, olha só, 7 unidades, tá? 2 mais 5, 7. Muito bem. Vamos mais para frente. No sítio do Chico Bento, lá que mora no interior da Rosinha, né? Eles têm assim, são muito amigos, que quando crescerem talvez até dê um namorinho aí, quando criança não, tá bom? No sítio de Chico Bento tem 7 galinhas e 4 vacas e um porco, porque ele mora numa fazenda, né? O Chico Bento, ele mora no interior, na fazenda, né? Na zona rural, Então, vamos lá. Ele tem essa quantidade de animais aí, 7 galinhas, 4 vacas e um porco. Quantos animais ele tem ao todo? Tá. Então, aí também me dá uma ideia de juntar as quantidades, né? Aquela lá da borboleta eu estava completando a quantidade, agora eu estou juntando de novo, olha. Aqui eu tenho quantas galinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galinhas. Aqui acho que é um galo aqui, mas vamos considerar. Então, vamos lá. Quantas vacas? 4 vacas. Agora aí é só vaca. Olha aí os negocinhos teta dela aqui de tirar leite. Então, 4 vacas. Aqui temos 7 galinhas, 4 vacas. E temos um porco. Olha aí o porquinho. Então, esses animais ao todo na fazenda, né? Quantos eu tenho no sítio do Chico Bento? Então, ó, vamos contar as galinhas de novo? 7. Não vou contar, eu vou aguardar essa quantidadezinha na minha cabeça. Aí com o porco, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos, ó, 7 mais. Olha o sinalzinho de mais aqui que já estava até aqui para facilitar nosso trabalho. Então 7 mais 4, que são as 4 vacas, mais
um porco. Aí o tracinho embaixo, né, para me fazer. Olha quantas parcelas eu tenho nessa adição. Parcelas são os números que eu vou somar, que eu vou juntar. Vejam só, 7 é a primeira parcela, 4 a segunda parcela e 1 a terceira parcela. Então, eu tenho aqui 3 parcelas, ó. E agora eu vou fazer a soma ou total. O nome do resultado da minha adição é soma ou total. Então, 12, né? Lembra que a gente contou e deu 12 animais aqui? Então, vocês perceberam aí que essas três situações problema, né, que eu trouxe aí da família da turma, né, da Mônica, ele tem sempre a ideia de juntar as quantidades, né, juntar, acrescentar, certo? Muito bem. Agora nós vamos voltar lá pro João e a Maria, vocês lembram? João e Maria, eles resolveram fazer, né, colar, né, eles eram os responsáveis para controlar a colagem das bandeirinhas lá no quadrilódromo. Vocês lembram disso? Muito bem. Eles registraram em tabela, né, esse resultado do primeiro dia e do segundo dia de colagem de bandeirinhas. Lembram? Lembram da tabela? Nós conversamos sobre a tabela, falamos sobre linha, coluna, né, que ficou bem claro, foi uma aula inteira sobre isso. Hoje nós vamos utilizar a mesma tabela e aquela situação problema lá do João e da Maria. Olha só, aqui nós temos a primeira linha, né? Eu vou só preencher aqui a tabela, 34, 46, 41. Eu vou preencher a tabela só para a gente relembrar. Na primeira coluna, nós temos aqui a quantidade que todo mundo aqui que está nessa tabela preencheu, né? Colou de bandeirinhas no primeiro dia. Na segunda coluna, nós temos aqui segundo dia e temos aqui a quantidade do segundo dia. Tá, relembraram, né? Muito bem. Agora vamos lá para a situação problema. Qual era a situação problema nesse dia aqui? Eu fiz aquela seguinte pergunta. Quantas bandeirinhas João colou ao todo? Lembra? A gente terminou aí, eu falei, próxima aula a gente conversa. Hoje nós vamos trabalhar essa pergunta aqui da tabela. A tabela. E aí a gente vai achar aqui o João e quantas bandeirinhas ele colou ao todo. Ó, no primeiro dia ele colou 30 e no segundo dia ele colou 48. Então, no primeiro dia, que eu tenho aqui nessa primeira coluna, ele colou 30 e no segundo dia ele colou 48. Muito bem. Quando eu tenho, já identifiquei aqui a minha situação, eu vou pensar no problema, na situação. Ele diz o seguinte, quantas bandeirinhas João colou ao todo? Na tabela eu registrei o primeiro dia e registrei o segundo dia. É necessário que eu traga para fora da tabela essas informações que eu tirei lá da tabela. Então, vamos lá. Ó, 30 no primeiro dia, 48 no segundo dia. Muito bem. Para frente. Vou representar através do material dourado para ficar mais fácil eu perceber a quantidade. Quando eu faço uma soma, pessoal, eu estou falando em quantidade. Qualquer operação que eu vá fazer, né, a adição, subtração, multiplicação e divisão, eu estou falando em quantidades. Né? Esse meu número, ele é quantidade. Né? O registro 30 está aí registrado, o 3 e o 0, mas ele foi depois de um agrupamento de quantidades. Então, vamos lá. Eu tenho no 30 três barrinhas. 3 barrinhas. Quando eu agrupei, eu tenho 30 unidades, agrupei e fiquei com 30, com 3 dezenas, né? Aí agrupadinhas, 3 dezenas. Mas eu não tenho nenhuma unidade solta, não sobrou unidade solta. Então, eu registro 0 e aí eu formo o 30, tá? Agora, vamos ver como é que forma o 48. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades no 48. Essas são as unidades soltas, porque não chegou a 10 unidades. Então, eu não posso agrupar e transformar em barrinhas. Tá? Então, eu fiquei com quantas barrinhas? 4 barrinhas. Quando eu agrupei o 48, peguei 48 cubinhos, né? Agrupei, ficou como?
para eu registrar esse número, eu tenho que fazer esses agrupamentos. Botem isso na cabecinha de vocês. Todo número que está registrado, ele passou por um agrupamento. Ah, professora, por que você está falando sobre isso? Ora, porque mais na frente, quando eu tiver umas situações em que eu tenha que me lembrar de que esse número está agrupado, aí não vai ficar difícil para mim, tá bom? Então, vamos lá. Como é que fica? Olha aí o quadro valor do lugar, para eu saber o que é unidade, o que é dezena, tá? Então, vamos lá. No 30, quem é a unidade aí? Não tem unidade, né? Não tenho cubinhos. Se eu não tenho cubinhos, eu registro 0. Não tenho cubinhos, registro 0. Vamos para a dezena. Quantas dezenas? 3. E aí eu formo meu 30. Ó, 8 do 48, né? 8 unidades e 4 dezenas. 8 unidades e 4 dezenas. Muito bem. Já está aí no quadro valor do lugar. Agora, eu vou me lembrar da questão do juntar. Eu vou somar essas quantidades, eu vou juntar. Professora, por que você colocou no quadro valor do lugar? Fica mais fácil para eu manusear esse número, né? Para eu entender o que está acontecendo. Então, vejam, nesse número aqui, no meu número aqui de baixo, que vai ser a soma, o que vai acontecer? Quantas unidades eu vou ter? Ora, aqui eu não tenho nada para somar com 8, então eu só repito 8. Ó, botei o maisinho aqui, ó, sinal de mais, para eu saber que eu estou fazendo uma adição. Olha só. Então, eu não tenho nada para somar com 8, então vai continuar 8 aqui, porque o 0 não tem quantidade. É a ausência de quantidade, o 0. Muito bem. Agora, quantas dezenas eu vou ficar nesse número? Vamos ver? 7, ó. 4 mais 3, 7. Então, que número eu formei? 78. Ah, muito bem. Então, 30 mais 48 é igual a 78. 78. Muito bem. Então, vejamos aqui. Olha só. Essa daí é a Bia, Beatriz, que a gente chama de Bia. Beatriz, ela trouxe uma situação bem bacana para vocês. A professora da Bia colocou para ela umas continhas já dentro do quadro valor do lugar e pediu para que ela resolvesse essas continhas. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos aprender agora uma forma de juntar quantidades. Podemos fazer isso através de uma conta, Muito bem. Então, vamos lá. Bem aqui ela diz o seguinte, ó, para juntar 15 com 13, eu armei esta conta ao lado e preciso sempre colocar os algarismos organizados, ó, sempre organizados, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Olha, o 15 mais o 13, que eu tenho o 28. Muito bem. Só fazemos contas com números grandes, com 2 ou mais algarismos. Números menores podemos adicionar de cabeça. Então, quando a gente vai fazer um número bem grande, a gente coloca no quadro o valor do lugar, ele fica mais fácil da gente fazer essa continha. Olha só, agora é a sua vez. Vamos lá fazer aqui? Nesse primeiro bem aqui, ó, eu tenho 27 mais 11. Mas quando eu separo aqui, ó, no quadro valor do lugar, como é que fica? Fica bem mais fácil eu fazer, ó. 27 mais 11 é um número muito grande, mas se eu pegar 7 mais 1, que são as unidades, fica 8. 2 mais 1, que é a dezena, fica 3. Muito bem. 38. 38, ó. Formei o 38 bem facinho, bem rapidinho. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui 40 mais 8. Veja, aqui é 0, eu não vou somar, porque 0 é a ausência de quantidade, então não tem quantidade para mim somar. 8. Muito bem. E o 4 não tem nenhum número embaixo, porque o 8 está sozinho, não tem nenhuma dezena. Então, 48. Vamos para o próximo? 51 mais 46. 51 mais 46 é um número grande, não é? Mas se eu colocar aqui, ó, um embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, como é que vai ficar? 1 mais 6, 7. Então, eu tenho 1. Boto mais 6, fica 7. Muito bem. E o próximo? 5 mais 4. Quanto dá? 9. Eu tenho 5 unidades, 5 dezenas, né? No caso aqui está na casinha da dezena, né? Na coluna da dezena. Mais 4 unidades, eu tenho
9. E na nossa última continha aqui que a Bia vai fazer, ou fez, né? E está nos ajudando aqui. 3 mais 1, 3. Opa, 2 mais 1, 3. Falei 3, né? 2 mais 1, 3. Muito bem. Vejam que aqui não é apenas 2 mais 1. É 32 mais 31. Mas como eu separei no quadro valor do lugar, fica mais fácil, ó. 3 mais 3. Ops, errei bem aqui. Aqui é 6. 3 mais 3 dá 6, tá? Que o slide errou bem aqui. Pronto. Então, aqui eu fico com 63, viu, gente? Ó, coloque um 6zinho bem aí no lugar do 8. Muito bem. Hora da atividade. Lembra do livro de vocês? Peguem o livro e vão na página 38 e 39, você vai achar esse assunto aí, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. E não esqueçam, não saiam de casa. Um abraço, até a próxima aula. Então, vamos lá, né, para a nossa aulinha de hoje, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né, pega o livro de vocês, tá? O livro de matemática e vamos nas atividades aí que a gente tem, que hoje nós vamos falar ainda dessas figuras geométricas, tá? Só que nós vamos fazer na representação de figuras não planas, que nós vamos falar do cubo, vamos falar também da pirâmide e vamos falar também do prisma. Essas que vocês estão vendo aqui, tá certo? Pegaram o livro de vocês? Muito bem, então vamos lá. Bem aí no livro de vocês, na página 62, nós temos o nosso primeiro exercício aí que vocês vão acompanhar comigo e vocês vão respondendo aí comigo. Certo? Me acompanhando. Então, observe a sequência de desenho que Sandra fez para representar uma figura geométrica não plana na malha pontilhada. Pessoal, a malha pontilhada, que eu digo para vocês, eu trouxe até aqui uma imagem também para eu mostrar para vocês os pontinhos que vocês têm que ligar para formar a imagem. E essa malha pontilhada, você vai encontrar naquelas folhas de papel de cálculo que a gente tem que usa para fazer conta, né, continha. Tem aquele papelzinho que é cheio de quadrinho também, que é muito bom também para vocês fazer como a malha pontilhada. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês vão acompanhando aí, ó. Então, representação de figuras não planas. Vocês vão observar o desenho que a Sandra fez, certo? E vocês vão respondendo aí, me acompanhando aqui na nossa aula, tá? Então, ó, bem aqui no primeiro passo, ela desenhou aqui um quadrado. Vocês podem observar que aqui na folha aqui dos pontinhos, né, na malha, né? Ela fez o quê? Fez um quadrado, ó, usando 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui e 5 pontinhos aqui na largura também, 5 na altura e 5 na largura. Então, ela formou aqui no primeiro passo uma figura quadrada, né? No quadrado. E aqui no segundo passo, ela desenhou duas também aqui na malha pontilhada. Ela usou também, fez duas imagens aqui, que ela usou também 5 pontinhos da malha pontilhada na altura e 5 também na largura. Então, ela formou o que também? Um quadrado, muito bem. Porque, ó, quadrado, para ficar quadrado, ela tem que usar o mesmo tanto de pontos aqui na altura e na largura também, certo?
para ficar quadrada. E ela desenhou um outro aqui, já pegando dentro dele, da primeira imagem que ela fez aqui, do primeiro desenho, certo? Então, ela fez o quê? 2, né, quadrados. E aqui no terceiro passo, o que a gente pode observar? Olha, será que ela usou o mesmo tanto de pontos na malha pontilhada, né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, usou também. E vamos ver aqui no terceiro passo, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 também. Tanto na largura como na altura. E o que a gente pode ver aqui é como se a gente estivesse olhando a imagem de cima para baixo, que a gente vê também esses pontilhados aqui, que são também, né, os lados do cubo, né, do quadrado, certo? Porque o cubo também, que é esse cubozinho aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem que ter a mesma medida, né, tanto na altura como na largura também, certo? Então, observe, né, o desenho que a Sandra fez. No primeiro passo, lembra que figura? Na hora que eu estava mostrando aqui para vocês, comentando, eu disse que para ficar na forma que eu falei, qual foi a forma que eu disse? Lembraram, né? Quadrado, exatamente, o quadrado. Então, o quadrado, ele tem que ter o quê? 5 pontos, né? Tanto na altura e, que mais? Isso, na largura, exatamente. Então, o desenho que a Sandra fez nesse primeiro passo aqui, lembra qual figura? Isso, quadrado, né? Vocês estão prestando atenção, né? Muito bem. Então, lembra o quadrado. E na letra B, o desenho que ela fez, né? Lá no terceiro passo. Lá naquela figurinha aqui colorida, do terceiro passo, né? Vocês estão vendo. E eu até mostrei a imagem para vocês e falei também. Lembram o que foi que eu falei? Tá. Muito bem, o cubo. Isso. O cubo. Então, na letra B, o desenho do terceiro passo, a figura geométrica não plana, vai lembrar o cubo, né? É o mesmo que está representado aqui no primeiro passo e no segundo passo. Ok? Muito bem. Prestando atenção mesmo. Na segunda, na segunda questão, ainda na mesma página, tá? Observe o que Sandra está falando. O que a Sandra diz? Podemos usar a representação de figuras geométricas não planas em malhas para contar os vértices, as arestas e as faces desta figura. Então, vamos lá observar. O que foi que ela fez? Ela desenhou aqui na malha pontilhada, né? O quê? Ela desenhou, que imagem é essa? O cubo. Muito bem, vocês já estão falando aí o cubo, né? Então, aí, veja só. Ela desenhou aqui na malha pontilhada os vértices, as arestas, né? E as faces dessas figuras. Então, na letra A, essa figura tem quantos vértices? Vamos contar? Isso, muito bem. Tem quantos vértices? 8. Por quê, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, né? Então, ele tem o quê? 4 vértices. Tá bem aqui, ó, os cantinhos aqui, ó. Tá? Onde está essas setas, ó? Viu? Bem aqui assim, ó. Vértices que são aqui os cantinhos, bem aqui, ó. Tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse bem aqui, ó, que está lá do outro lado, que não dá pra gente ver. Mas esses pontilhados aqui é para chamar atenção que lá está o outro vértice, né? Tudo bem. Ótimo. Essa imagem bem aqui, ó. Tá? Ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, viu? Do cubo. Ó, os vértices, os cantinhos aqui, ó. Tá? Muito bem. E na letra B, essa figura, ela tem quantas arestas? Que é essa partezinha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês que fica melhor. Isso aqui, ó. Tá? Que somente chama de as quinas, né? Mas é arestas, tá? Então, tem quanto? Vocês já contaram? Já?
Muito bem, já contaram, né? Então tem quantos? 12, muito bem, 12 arestas, né? Tá aqui os aqui, ó, em cima aqui, 2, 3, 4, né? Nele todo, no cubo todinho, que tem que contar. Então vai dar 12 arestas. Muito bem. E vocês responderam a letra C? Certo. Então o que que diz a letra C? Essa figura tem quantas faces? Quantas faces? Vejam aí. Já responderam? 6, muito bem, 6 faces. Ótimo. A imagem aí, ela está dizendo, ó, né? Tudo direitinho, ó. Certo? Então, você está vendo aí na imagem, né? Que ela desenhou na malha pontilhada. Então, dá para a gente ver perfeitamente, né? Então, tem 6, né? 6 faces. Muito bem. E agora, nós vamos ver aí, vocês responderam essa questão de número 3 da página 63, já responderam? Muito bem, pois vamos ver, vamos conferir aí como foi que vocês responderam. Acompanhem aqui comigo, tá bom? Ótimo, vamos ver. Classifique em verdadeira ou falsa cada informação sobre a figura representada na malha. Gente, a figura que está aí na malha é essa aqui, ó. Esse daqui, que figura é essa? Exatamente, a pirâmide. Isso mesmo, a pirâmide, né? Então, nessa pirâmide, a figura geométrica não plana representada na malha pontilhada acima é uma pirâmide de base, vamos ver que base ela tem, de base triangular. Vocês concordam? Isso, sim, concordam, né? E a imagem, ela está mostrando, ó. Olha, se eu for colocar essa imagem bem aqui para você ver, ó, o formato dela, ó. Um triângulo, né? E aí ela está nessa posição, ó. Tá? Então, é uma pirâmide triangular. Verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Apenas uma das faces dessa figura corresponde a um triângulo. Qual? Apenas uma das faces dessa figura corresponde a um triângulo. Só uma dessas faces? Que ele está perguntando. Presta atenção. Ó, apenas uma das faces dessa figura, só uma, mas ela não tem só uma face, né? Ela tem várias. E cada face dela aqui vai representar o quê? Um triângulo. E ele está dizendo o quê? Que apenas uma. Não. Então é o quê? Isso, é falso, muito bem. É falso. Todas as faces dessa figura correspondem a um triângulo, se a gente for girar, ó. Vejam lá na malha pontilhada, e aonde tem aqui, ó, os pontinhos por dentro, né? É marcando, né, para a gente ver como ela tem, não só um lado, forma de triângulo, ela completa, certo? Na letra C, vocês já responderam? Eita. Então, na letra C, há 4 arestas na figura representada. Só existe 4? Se eu acabei de dizer, e vocês também, é uma pirâmide, que formato? Lá em cima tem o quê? Triangular. Se é triangular, três lados. Presta atenção o que diz aí na questão, querendo, é uma pegadinha, veja aí, ó. Há 4 arestas na figura representada. Verdadeiro ou falso? Lógico, muito bem, falsa, né? Se ela tem só 3 lados, não pode ter 4, né? Então, é falsa. Há 6 arestas na figura representada. Então, 1, 2, 3, 4... Cadê a 6? Há 6 arestas na figura apresentada. Então, é falsa, né? É falsa porque ela tem 6 arestas. Vamos ver aqui na imagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, com a que está lá pontilhada, ó. 5 e 6 lá atrás. Ok?
Muito bem. Então, são 6 arestas, né? Na figura representada. Lembre-se que essas marcas bem aqui pontilhadas é para ver como se estivesse vendo de cima para baixo a imagem, tá? Na letra D, há 4 faces na figura representada, certo? Sim, porque, ó, uma desse lado, 2, 3 e 4 lá do outro lado. Gente, essa bem aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Essa pirâmide bem aqui, quadrangular, ó. Certo? Muito bem. Acertaram, né? Ótimo. Pois vamos lá. E na questão de número 5, o que é que nós temos aí? Siga as instruções de Paulo e descubra a figura geométrica não plana representada. Então, o que vocês podem ver aí na imagem do livro de vocês, ela está colorida, ligando o quê? Os pontos, né? Ela vai ligar o ponto A ao B, certo? Do B a E, vem o quê? E, F, vem para cá para o C, volta para cá para o A, e tem a imagem também de ligar os pontos também dentro da imagem, certo? Também dentro da imagem. Então, o que é que ela está representando nessa imagem? Ela está representando essa imagem aqui, ó, do prisma. E esse prisma, ele tem quantos lados? 1, 2, 3. Então, ela está, né, só desenhada na imagem que foi desenhado aonde? Na malha pontilhada. Então, ele está representando esse prisma. Volta à pergunta. Siga as instruções de Paulo e descubra a figura geométrica não plana representada. Depois que você pontilhar, ligar aqui os pontos, você vai descobrir qual é a imagem que está representada. Então, depois que você desenhar, ligar os pontos que você descobriu, agora a pergunta para vocês. Qual é a figura representada? Ah, lembraram, eu mostrei para vocês aqui, né? Muito bem. Então, é um prisma. Se ele tem 3 lados, é o quê? Isso, triangular. Muito bem, que bom, né? Ótimo. Então, pessoal, essa aí é a nossa aula, né? Nós trouxemos aqui essas figuras aqui para eu mostrar para vocês, facilitar aí o raciocínio de vocês, mas vocês são show de bola, né? Então, até a próxima aula, viu? E continue se cuidando. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de matemática, hoje nossa aula de número 17 e nós vamos continuar estudando a multiplicação. Vamos finalizar o nosso capítulo da multiplicação, nosso capítulo de número 3, certo? Vamos juntos então? Hoje nós iremos usar o nosso livro didático para responder às atividades referentes à multiplicação, a esse capítulo número 3, onde nós estudamos a multiplicação, vimos os comandos de multiplicação, resolvemos situações, problemas, vimos as propriedades e os termos da multiplicação, você lembra? Resolvemos atividades juntos e agora nós vamos fechar esse capítulo trabalhando hoje as últimas atividades que estão aí na página 60, 61 e finalizando o nosso capítulo. Vamos falar sobre gráficos e tabela. Acompanhe comigo aqui na nossa tela esse gráfico, essa situação problema que nos apresenta aí na página 60. Veja comigo. José é o responsável pela locadora Tudo de Bom. Ele fez um gráfico de linhas sobre uma situação da empresa no segundo semestre de 2018. Vamos às informações. Então,
relembrando que nós já tivemos uma aula sobre gráficos, sobre tabelas, nós já falamos da importância de interpretarmos gráficos, de conhecermos as propriedades, os tipos de gráfico, né? Nós aprendemos que todo gráfico precisa ter um título, trazendo as informações de forma clara, porque é exatamente para isso que serve um gráfico, para apresentar dados matemáticos, apresentar situações, e o melhor tipo de gráfico vai depender aí do que você quer apresentar. No caso aí nós estamos falando de uma empresa, né? Então nós recomendamos usar o gráfico de linhas para que a gente possa verificar melhor quando aumentou as vendas, quando elas diminuíram, quando ficou constante, quando não teve alteração, certo? Então, o título do nosso gráfico, carros alugados na locadora Tudo de Bom. Então, no eixo vertical, nós estamos vendo o número de carros alugados. E no eixo horizontal, nós estamos vendo os meses, a venda mês a mês, certo? Nesse gráfico, que é um gráfico de linhas, foram representados aí os pontos, cada ponto representa um número, né, o número de carros alugados, e depois, para facilitar a visualização, esses pontos foram ligados, certo? Mês a mês, e aí nós estamos acompanhando o crescimento, a queda, enfim, a variação aí da quantidade de carros alugados nessa locadora. Vamos então responder os itens. Vamos lá. No item A, nos pergunta o seguinte: em que mês essa locadora de automóvel alugou mais carros? Acompanhe comigo aqui no gráfico. Vamos apreciar cada mês. Veja, começando aqui no mês de julho, lembrando que o nosso gráfico se refere ao segundo semestre do ano, certo? Então, começando aí no mês de julho até o mês de dezembro, certo? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: em que mês a locadora de automóveis alugou mais carros? Então, está muito simples, né? Podemos verificar aí onde temos o pontinho mais alto. Estamos aqui, vamos circular. Isso, 560 é o ponto mais alto aí do nosso gráfico. A que mês ele se refere? Vamos acompanhar aqui na linha ao mês de dezembro. Então, nós vamos escrever aqui dezembro. E a quantidade que foi lá no mês de dezembro, 560. 560 carros alugados, certo? Muito bem. Registre aí comigo, página 60, resolvendo situações, problemas aí do seu livro didático. Vamos juntos? Item B. Em que mês essa locadora alugou menos carros? Bom, se para identificar o mês que teve o maior aluguel de carros, nós buscamos o ponto mais alto no gráfico, né? E localizamos aqui. Se nós queremos saber o mês em que foi a menor quantidade de carros alugados, então nós vamos verificar onde está o pontinho mais abaixo do gráfico. Vamos circular aqui no nosso gráfico, 180. A que mês essa quantidade se refere? É só descer na linha. Mês de novembro. Então, nós vamos escrever aqui novembro. E a quantidade, 180. 180 carros. Muito bem. Item C. O que aconteceu com a quantidade de carros alugados nos meses de setembro e outubro? Vamos aqui no gráfico verificar. Mês de setembro, vou marcar aqui, ó. E o mês de outubro. Vamos subir a linha e verificar os valores. Nós temos no mês de setembro 390. No mês de outubro, também 390. Nós vamos ver aqui que a linha ela não teve variação. Ela permaneceu à mesma altura, a mesma linha, certo? Que foi aí 390. Então, o que nós podemos concluir? Que esse valor não mudou, ele permaneceu o mesmo, né? Nos meses de setembro e outubro foram alugados a mesma quantidade de carros. Então, você pode escrever aí, permaneceu a mesma quantidade.
permaneceu a mesma, não mudou. Certo, gente? Então vamos lá. Permaneceu a mesma. Isso, não teve alteração no valor dos carros que foram alugados. Você registrou aí na página 60. Então, o que nós analisamos nesse gráfico, nesse primeiro gráfico aí nesse momento? Nós vimos o mês em que houve a maior venda, o maior aluguel, né, de carros. Nós vimos o mês em que a locadora alugou menos carros. E nós vimos também os meses em que essa quantidade de carros não foi alterada, foram alugados a mesma quantidade de carros, tanto em setembro quanto em outubro. Muito bem, gente. E que outras conclusões nós podemos tirar analisando o gráfico? Porque aí no item D pede que você crie uma situação problema, crie uma perguntinha a partir desse gráfico. Então, vamos analisar que outras informações nós podemos obter analisando esse gráfico. Nós podemos observar onde teve queda, onde a quantidade de carros alugados mais cresceu, né? Então, são algumas informações que nós podemos obter do gráfico. Nós podemos também verificar quantos carros foram alugados no segundo semestre. O que nós vamos fazer então aí nesse caso? Nós vamos somar todas as quantidades de todos os meses, do mês de julho até o mês de dezembro, né? Vamos somar 270 mais 440, 390 mais 390 e as duas últimas quantidades aí, 180 e 560. Poderíamos perguntar também qual a quantidade de carros alugados nos 2 últimos meses do ano. Aí nós íamos fazer outra soma, somar o mês de novembro com o mês de dezembro. Nós poderíamos também verificar a diferença entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos, né? Nós íamos fazer o quê? Uma subtração. Quando se fala de diferença, você lembra, nós já estudamos isso. Nós vamos falar de subtração, certo? Aí nós íamos fazer a subtração entre 560 e 180. Então, veja quantas informações nós retiramos desse gráfico, né? Com o gráfico fica muito mais fácil a gente analisar esses dados da empresa, né? Como eu comentei aqui com vocês. O mês que mais vendeu, o mês que menos vendeu. No caso aí, como é aluguel de carros, né? O mês em que mais carros foram alugados, que menos carros foram alugados. Então, uma infinidade de informações nós retiramos do gráfico. E é isso que você vai fazer agora como sugestão de atividade dessa página 60. Dessas que eu falei, que não estão aí nenhuma questão no nosso livro, você vai criar uma situação, uma perguntinha, certo? Dessas informações que eu apresentei para você agora, tá bom? Fica aí para você uma sugestão de atividade. Depois da nossa aula, você analisa o gráfico novamente e cria a sua perguntinha, certo? Vamos aí para a página 61. Vamos resolver a segunda questão, certo? Vamos analisar. Vanessa está preocupada com o consumo de água da casa dela. Veja o gráfico que ela construiu com as informações obtidas nas contas de água de janeiro até dezembro. Olha como esse gráfico é interessante, gente. Você pode fazer isso na sua casa também. Você pode verificar, ajudar a sua mamãe ou o seu papai a verificar como está o consumo de água ou o consumo de energia elétrica na sua casa. Então, veja aí, usamos um gráfico de linhas novamente. Aí nós vamos ver o mês em que o consumo foi maior, os meses em que o consumo caiu. E você pode fazer isso para ajudar na economia da sua casa. Como você vai fazer isso? Você vai pegar e construir um gráfico aí no seu caderno, colocar os meses, como esse gráfico que nós estamos vendo aí na tela. Os meses e os números no eixo vertical representando a quantidade de litros que foram gastos. E, professor, como eu vou obter essas informações? É muito simples, está aí na sua mão. Você pode pedir à mamãe e o papai a fatura, né, o talãozinho lá da água ou da companhia de energia elétrica e verificar essas informações. Em um único talão vem as informações de vários meses, né, de mês a mês. E você pode obter essas informações e
construir um gráfico e apresentar para o seu papai e para a sua mamãe. Veja como vai ser importante você e sua família verificarem o consumo, como vocês estão consumindo, quanto estão gastando. Isso ajuda na economia doméstica, na economia aí do seu lar. E aí a família pode se juntar, se reunir, verificar onde pode melhorar para economizar mais, né? Aqueles hábitos que a gente pode trabalhar na nossa família para economizar. Afinal de contas, a situação econômica de todas as famílias, né, devido à pandemia, muita gente. Então, você como criança também pode contribuir com a economia da sua casa, certo? Fica aí essa dica para você fazer também junto com sua família. Tenho certeza que o seu papai e a sua mamãe vão ficar muito satisfeitos em verificar você aplicando esse conhecimento que você está aprendendo aqui na nossa aula na TV, tá certo? Então, vou deixar essa dica, vou esperar o retorno de vocês também, construindo esses gráficos para a gente analisar juntos, tá bom? Então vamos lá. Como foi aí que a Vanessa fez com o consumo da casa dela? Ela pegou mês a mês e verificou a quantidade de água que foi gasta durante cada mês. Isso no ano de 2018, nos meses de janeiro até dezembro. Então nós podemos verificar aí. Em janeiro, a família consumiu 8.000 litros de água. No mês de fevereiro, 6.000. Depois 5.000, depois aumentaram novamente para 7.000. Vocês estão vendo aí as linhas descendo e subindo, indicando quando o consumo caiu e quando o consumo aumentou. E também quando ele permaneceu numa constante, quando ele não alterou, né? Tiveram aí alguns meses em que o consumo não mudou. E teve também um período do ano em que o consumo foi aumentando. Você consegue perceber nesse gráfico o período em que o consumo de água dessa família foi aumentando? Muito bem, veja lá, olha só, a partir do mês de agosto, você está observando aí que a reta está crescendo, né? Está saindo lá do 4.000 até chegar no 8.000. Então, o que a gente conclui aí? Que dos meses de agosto até o mês de dezembro, o consumo da família aumentou. Então, verificando aí no gráfico, essa família pode se reunir e perceber onde eles podem melhorar, onde eles podem economizar, para que o consumo não seja tão alto e a família consiga economizar, certo? Então, vamos aí à nossa perguntinha do item A. Em que meses o consumo foi maior e quais meses foi menor? Então, nós vamos procurar aí no gráfico os pontos onde está mais alto o consumo. E nós vamos verificar que foram nos meses de janeiro e nos meses de dezembro. Então, você pode escrever aí no item A que os meses de maior consumo foram os meses de janeiro, e o mês de dezembro. Muito bem. Item B. Em que meses o consumo de água se manteve estável? Teve aí um período em que não houve variação. Observe nas linhas do gráfico. Teve aí um período em que o consumo permaneceu mesmo. Você consegue identificar onde foi? Muito bem. Vamos aqui no gráfico, vou marcar aqui de vermelho. Veja, aqui do mês de junho até o mês de agosto, não houve mudança. O valor permaneceu o mesmo nos 3 meses. Veja, 4.000, 4.000 e 4.000. Então, nesses meses, o consumo foi estável. Nos meses de junho até o mês de agosto, de junho a agosto. E a última perguntinha. De setembro a dezembro, o consumo de água aumentou ou diminuiu? Quantos litros? Veja, então, a partir do mês de agosto, como eu já havia comentado aqui com vocês, observe que as linhas vão crescendo, aqui ela vai subindo, então ela vai chegar até 8.000, saiu de 4.000 e foi para 8.000. Então, nesse período, nos meses de agosto até dezembro, houve um aumento. E de quanto foi esse aumento? Como é que nós vamos descobrir?
nós vamos fazer aí, verificar quanto houve aí essa variação, né? Nos meses de setembro, olha só, de setembro, saindo aqui dos 5.000 até 8.000. Então, nós já constatamos que o consumo aumentou. Então, você vai escrever aí, aumentou. Mas a questão pergunta também quantos litros, né? Então, nós vamos fazer uma continha para descobrir qual foi o aumento aí de consumo. Vamos fazer a diferença entre esses meses. O mês de dezembro, que foi 8.000, menos o mês de setembro, que foi 5.000. Uma subtração simples, nem precisa a gente fazer essa continha, né? É só você fazer aí 5 menos 8, você já sabe que é 3, não é isso? Mas nós estamos falando de 1.000, né? 8.000 e 5.000. Então, vamos acrescentar aqui os 3 zeros para formar aqui os 3.000. Então, nesse período, meus queridos, nós tivemos aí um consumo, um aumento de 3.000 litros de água. Aí seria o momento da família se reunir e verificar o que foi que a gente fez que nós gastamos mais água nesse período. Então, vamos combinar aqui, vamos mudar nossos hábitos, vamos diminuir esse consumo, vamos tomar banhos mais curtos, vamos verificar onde nós estamos gastando mais água, nós estamos desperdiçando água lá com a mangueira, lavando a calçada ou outra coisa. Aqueles hábitos que a gente já trabalha há bastante tempo com vocês, desde quando estávamos no ensino presencial, né? Você deve lembrar, é uma medida importante também de preservação da nossa água no nosso planeta, que é o nosso bem mais precioso. Muito bem, meus queridos, então hoje nós trabalhamos com os gráficos de linha. Nós vimos aí que esses gráficos servem para a gente analisar as variações de venda. No caso aí da primeira situação, problema que foi uma empresa que aluga carros, então nós podemos ver quanto foi mais, quanto foi menos, quando cresceu, quando permaneceu estável, não é isso? E aí ficou a dica também para que você construa um gráfico verificando o consumo de água ou de energia aí da sua família. E aí vocês podem juntos programar medidas para que a família economize, para que não se gaste tanto com água e energia, tá bom? Meus queridos, então nós vamos finalizando aqui, finalizando esse capítulo onde nós estudamos a multiplicação, que é essa operação tão importante na matemática, que facilita muito a nossa vida e que nós usamos muito na nossa vida prática. É a matemática no nosso dia a dia. É isso que eu quero mostrar para você e quero que você entenda o quanto é importante a gente se aliar à matemática para facilitar a nossa vida, tá bom? Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Fique com Deus, redobre os cuidados, lembre, quando for sair, use máscara. Se puder, não saia, fique em casa, higienizando sempre as mãozinhas, lavando com água e sabão e usando álcool e gel, tá bom? E aquela vigilância na família também, no papai e na mamãe, sempre lembrando para que eles também adotem essas medidas. É assim, todos cuidando de todos, tá certo? Assim, logo, logo, nós poderemos estar juntos novamente na nossa vida, voltando ao normal, se Deus quiser, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós temos uma surpresa. Alguém aqui já foi para o mercado? Já foi para uma quitanda? Para uma mercearia? Para um supermercado? Ou para uma bodega? Então eu vim convidar vocês comigo para ir ao mercado. Comigo fazer compras. Vem comigo! Quem quer ouvir a nossa história? Venha comigo e não se demore. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá, bem junto de mim. A nossa história de hoje é uma história bem
bem interessante. É a história de uma menina que recebeu um convite da mãe dela. A mãe dela é a dona Ana. A dona Ana, um belo dia, fez uma lista de materiais para a filha dela, Mariana, ir para o mercado. Mas a Mariana, ela é uma criança muito inteligente e ela gosta muito de usar a imaginação. Então, vem comigo e a Mariana ao mercado. A nossa história de hoje diz: fui ao mercado. Eu sou Mariana, gosto de passear. Minha mãe, sabendo disso, para o mercado me mandou comprar. Fez uma lista enorme, gigante, com o que estava faltando. Só esqueceu que quando saio de casa, com os bichos vou falando. E adivinhe só quem eu encontrei pelo caminho. Eu tenho certeza que vocês também encontram. Adivinhe só, a formiga. E eu encontrei a formiga, convidei a formiguinha para me acompanhar. Avisei para a coitadinha, adivinhe só, nada de brincadeira quando lá chegar. Mas não falei brava não, para ela não se assustar. Fiz até carinho nela, para a amiga não se formigar. Vocês sabem o que é formigar? É se mexer, é rebolar, é não ficar parada no lugar. Percebi que a conversa foi em vão. Onde já se viu formiga obedecer? De jeito nenhum. Logo que cheguei ao mercado, a formiga começou a mexer. Mexeu daqui, mexeu dali. Era tanta formigação que eu já estava assustada. Observando o alvoroço da formiga no lugar, disse sorrindo para ela: amiga, nada de brincar. Mal terminei de falar, adivinhe o que aconteceu? Ela, toda retorcida, veio me convidar. Quero em prosa e verso, rimar sem conversar. Ela me convidou e eu aceitei. Adivinhe só. E eu, mais que depressa, cada nome fui falando. A danada da formiga, contudo, foi rimando. Adivinhe a primeira rima que ela fez com o meu belo corpo. Ela rimou pé com café. Que interessante! Mas nada ela deixava no lugar. Ela deu um salto incrível na minha coxa, que rimou com batata roxa. Mas que depressa comecei a me formigar. Me formiguei, me formiguei, me formiguei, porque agora ela estava formigando bem próximo ao meu bumbum e rimando bem depressa, rimou com girimum. Você sabia que a gente também pode chamar girimum de abóbora? Tem gente que chama de abóbora, mas eu chamo de gerimum para rimar com bumbum. Essa formiga era sapeca demais. Ela ficou na minha cintura. Remexeu, remexeu e rimou com rapadura. Vocês gostam de rapadura? É doce. E existe lá no mercado que eu fui comprar. Tem muita rapadura. Ai, que linda! Essa formiga formigava de verdade, gente. Adivinhe só,
ficou na minha mão. Deu um formigaço e rimou com mamão, que também rimou com melão. Nossa, melão e mamão rimou. A nossa formiguinha, que ela era muito engraçadinha. Não ficou quieta ainda. Adivinhe só. Fez um belo formigão na ponta do meu nariz, ó. E adivinhe? Nariz, ela rimou com giz e escreveu de montão tudo o que eu precisava naquele mercadão. Ah, mas ela não ficou por aí, não. Adivinhe só, ela ficou no meu olho. Ai, 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 ai. E adivinhe? Rimou com repolho. Que divertido! Eu sei que tem gente que não come repolho, mas é muito gostoso. Eu já comi, é uma delícia. Ah, mas aí tudo que é bom dura pouco. E o nosso mercado já estava quase fechando quando tudo eu resolvi comprar. E você? O que compra quando vai ao mercado? Me diga, o que você compra quando vai ao mercado? Faça a sua lista e comece a rimar. Para outra brincadeira, iniciar. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que rime com outras palavras. Então, vem comigo rimar na brincadeira que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar uma bela brincadeira. Essa brincadeira, adivinhe, é de descobrir. Descobrir os numerais. Lembra que na nossa história tinha o jerimum, o repolho, a batata roxa, a rapadura, que pegou na minha cintura, o giz e o café. Um café delicioso, maravilha. Só que alguns números fugiram. De 1 a 10, alguns números fugiram. Você quer descobrir comigo? Não precisa nem eu te dizer, que eu tenho certeza que você vai acertar. Olha só, 1, o girimum vai ser o 2. O repolho vai ser o 3. 4. E a batata roxa vai ser 5. 6. E a rapadura? Quem sabe qual é o próximo número que virá? É o 7. E o giz, depois do 7, o 8. O 8, aquele que a gente pode rimar com biscoito. E temos o 9. Na ponta do nariz, chegamos no 10. Aquele que você pode rimar com pastéis. Gostaram de rimar? A nossa história hoje trabalha com rima. E se você foi ao mercado, você também vai rimar. Vejam só agora o que eu vou te mostrar. Uma tarefa bem interessante, colorida. É uma tarefa que você vai adivinhar junto comigo. Vou te ensinar. Posso te ensinar? Então eu vou te mostrar como essa brincadeira vai começar. A nossa brincadeira divertida. Você pode chamar a mamãe, o papai, a titia, qualquer pessoa e pode brincar. Sabe por quê? Porque é de adivinhar. Vejam só, escreva a primeira letra no retângulo azul e a última letra no retângulo azul claro. Nós temos o azul escuro e o azul claro. E escreva quantas vezes você vai abrir a boca assim, ó, para pronunciar cada palavra. Vou fazer para você um exemplo. Vem comigo. Eu tenho a palavra girimum, só que a gente também pode chamar de abóbora. Lembra que eu falei na história? Então, a
A primeira letra de abóbora é a mesma letra, primeira letra das vogais, que são A, E, I, O, U. Convido. Então, eu vou colocar a primeira letra. A primeira letra é no retângulo azul escuro. A de abóbora. E a última letra? Abóbora. Terminou com A. De novo, tia Zezé. Você coloca o A. Vamos contar quantas vezes você abre a boca para falar abóbora. A, bo, ra. Comigo. A, bo, ra. Abóbora. 4 vezes. Pegue o numeral 4, que você já conhece, e coloque. Exemplo feito. Com certeza você vai fazer todos e vai desenhar. Só que eu vou te convidar para vir na minha venda. Sabe por quê? Porque eu trouxe algumas coisas que você viu na história e que você conhece no seu dia a dia. Você quer ver comigo? Eu vou te convidar, eu e a Mariana, neste lugar. Vamos te apresentar. Vem comigo! Bom, viram que eu convidei vocês para o meu mercado, né? Apresentar. Então eu vou apresentar o café, que a formiga ficou no pé. Vou apresentar o girimum, que a formiga ficou no bumbum. Ah, e eu vou te apresentar a batata roxa, que ficou aonde? Na coxa. E eu vou te apresentar uma coisa doce e gostosa, a rapadura, que ficou na cintura da Mariana. Mas tinha algo que não tinha na nossa história, mas que eu coloquei aqui, que rima também com mão. Lembra que a nossa história tinha melão e mamão, mas não tinha limão? E que você pode rimar limão com coração. Apresento a você, olha só, o nosso limão, que cabe na sua mão. Então, você pode fazer um suco. E agora, eu vou te convidar para comigo dançar uma música que você vai mexer o corpo inteiro. Eu tenho certeza que não vai precisar eu te ensinar, porque você já sabe. É a música da formiguinha que foi ao mercado. Vamos dançar? Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir.
dançar, de mexer todo o corpo. Eu fiquei até cansada. Sabe por quê? Porque eu fico animada e quando eu me animo, eu me mexo, eu remexo e convido a você para a próxima história comigo ouvir e contar. Sabe por quê? Porque nós vamos ouvir uma história de um balão teimoso. Que fugiu e foi lá para o céu, se transformou em uma estrela. Então, não esquece, na próxima aula, no nosso próximo encontro, traz papel. Só vou precisar de papel. Pegue 3 folhas de papel para um balão comigo aprender e eu te ensinar com o coração bater. Tchau, tchau. Quem quer ouvir uma bela história, até a próxima aula, me espere agora. Quem quer ficar feliz assim, venha pra cá bem perto de mim. Um beijo da tia Zezé. Tchau!